Alguma vez já pararam para pensar como um pequeno grupo de seguidores ali com medo em uma cidade se transformou num movimento global que mudou o mundo? Pois é, a resposta começa exatamente aqui, no primeiro capítulo do livro de Atos. É o momento que prepara o terreno para tudo o que veio depois. Vamos mergulhar nessa história para entender como tudo começou. Para entender bem essa história, vamos dividi-la em 5 partes. Primeiro, vamos ver o que é o livro de Atos. Depois, a missão final de Jesus, a sua partida, o dilema que o grupo enfrentou por estar incompleto e, por fim, como eles resolveram isso escolhendo um substituto. Então, vamos lá. Para começar, o que é, afinal, o livro de Atos? Pensem nele como a continuação direta dos evangelhos. É, na essência, o relato histórico do nascimento do cristianismo. A crônica que mostra como aquele pequeno grupo em Jerusalém deu o pontapé inicial no movimento que se espalhou pelo mundo. Ele pega a história exatamente onde os evangelhos terminam. Se os evangelhos focam na vida e nos ensinamentos de Jesus, Atos conta o que aconteceu depois, ou seja, como os seguidores dele levaram essa mensagem adiante, saindo da sua cidade natal até chegar ao centro do poder da época, que era Roma. E ao longo dos seus capítulos, o livro foca em alguns temas principais. A gente acompanha de perto as jornadas de 2 apóstolos-chave, Pedro e Paulo. Vemos a mensagem se espalhando geograficamente, a comunidade se organizando no que viria a ser a igreja, e tudo isso, segundo o texto, guiado por uma força divina e cheio de acontecimentos extraordinários. E essa força divina tem um nome: o Espírito Santo. Esse é um conceito central em Atos, não dá para entender a história sem ele. É a promessa de Jesus de que seus seguidores não estariam sozinhos. Eles receberiam um poder, uma capacitação para guiá-los na missão. Guardem bem essa ideia, porque ela é a chave para tudo que vem a seguir. E isso nos leva direto ao primeiro grande evento do capítulo 1, as últimas instruções que Jesus, já ressuscitado, dá aos seus apóstolos, o momento da despedida e da grande tarefa. O cenário é o seguinte: durante 40 dias, Jesus aparece para os seus seguidores mais próximos. Ele não está só provando que está vivo, não. Ele está ensinando. E dá uma ordem bem específica. Não saiam de Jerusalém. Esperem. Esperar por quê? Exatamente por aquela promessa de poder que ele tinha feito. E essa frase aqui, gente, isso é basicamente o roteiro de todo o livro de Atos. É a declaração da missão. É um plano de expansão com um mapa bem claro. Comecem aqui, em Jerusalém, depois expandam para a região vizinha, Judéia e Samaria, e, por fim, levem a mensagem para o mundo inteiro. É exatamente essa jornada que o livro vai nos contar. Bom, depois de dar a missão, vem um dos momentos mais impactantes do Novo Testamento: a partida de Jesus da terra. A descrição é super visual. Primeiro, enquanto Jesus ainda falava, ele começa a subir aos céus bem na frente de todo mundo. Depois, uma nuvem o cobre e ele some de vista. De repente, 2 seres celestiais aparecem ali com uma promessa final. Do mesmo jeito que ele foi, um dia ele vai voltar. E assim, de uma hora para outra, eles ficam sozinhos, olhando para o céu. Agora eles precisam fazer o que foi mandado, voltar para Jerusalém e encarar a nova realidade. O grupo que se junta não é gigante. O texto fala em mais ou menos 120 pessoas. Esse é o núcleo, o comecinho de tudo. Estavam lá os apóstolos, Maria, mãe de Jesus, outras mulheres e seguidores, todos juntos, orando e esperando. E aqui estão os líderes do grupo, os apóstolos. Mas, se a gente contar, tem um problema. São só 11. Aquele círculo de 12, que era um número super simbólico, está quebrado. E isso levanta uma questão prática imediata. Antes de começar qualquer missão mundial, eles sentem que precisam resolver um problema interno: como restaurar a integridade do grupo de liderança. É aí que o apóstolo Pedro assume a liderança. Ele se levanta no meio daquela reunião de 120 pessoas e propõe uma solução. Precisamos preencher a vaga deixada por Judas Iscariotes. Só que a escolha não seria de qualquer jeito. Pedro estabelece um critério muito claro e fundamental. O novo apóstolo tinha que ser alguém que esteve com eles desde o início. Por quê? Porque a principal função dele seria de testemunha ocular. Alguém que pudesse afirmar com autoridade: eu vi Jesus ressuscitado. A credibilidade da missão toda dependia disso. Com base nesse critério, a comunidade apresenta 2 nomes: José, que era conhecido como Barsabás, ou o Justo, e um outro homem chamado Matias. Os 2 eram qualificados. Os 2 eram seguidores fiéis que tinham acompanhado toda a jornada.
A escolha, então, se resumia a um deles. O processo que eles seguiram foi bem metódico. Primeiro, indicaram os candidatos. Depois, em vez de debater, eles oraram, pedindo uma direção divina. E por último, usaram um costume da época para entender a vontade de Deus, o lançamento de sortes. Para eles, isso não era sorteio, era uma forma de deixar a decisão final nas mãos de Deus. E o resultado foi claro. A sorte caiu sobre Matias. E pronto, problema resolvido. Ele é integrado ao grupo e os 12 apóstolos estão completos de novo, prontos para a missão que receberam. E com o grupo restaurado, eles estavam prontos. A estrutura de liderança estava no lugar e a tarefa era clara: levar adiante a mensagem que tinham recebido. A primeira pendência foi resolvida, preparando-os para a missão que definiria não só o futuro deles, mas de todo o movimento. Com a liderança completa e a missão definida, o cenário está montado. A pergunta que fica no ar no final do capítulo 1 é: com 12 apóstolos prontos esperando em Jerusalém, o que viria a seguir? O que seria, afinal, esse poder do alto que foi prometido a eles?